Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. A gente já vai abrir um encontro contando uma história de amor. É a história de um funcionário público, teólogo, mas que na verdade ficou conhecido mesmo como ator e humorista Gigante Léo. A gente vai conhecer a história dele e da mulher Carol Portela. Vou pedir pra Carol vir pra cá também se sentar com a gente. Primeiro, antes de mais nada, Léo, queria perguntar pra você, que termo você prefere? Quer dizer, a gente pode falar pessoa com nanismo, pode falar não. O que seria o mais correto na forma de tratamento? O mais correto seria pessoas com nanismo. Embora eu ache o termo maior que a pessoa que tem nanismo. eu não me importo já não, porque eu acho que, na verdade, depende da forma como você fala, não necessariamente apenas o termo. Uhum. Então fica à vontade, Léo, pessoas com nanismo, Adão, que você sentir melhor. Que, na verdade mesmo, a gente está muito interessado na história de vocês. Queria saber como é que vocês se conheceram. Eita, então. É uma história pouco provável de acontecer, que foi o seguinte: ela ganhou um sorteio pelo Twitter de uma peça que eu estava fazendo lá na Tijuca. E aí ela foi. Na verdade, ela quase nem foi. Ela falou com a mãe, vou. Aí foi. Me conheceu. Se apaixonou por esse gostosinho aqui, né? Claro. Ô, Carol, foi amor logo assim? Essa é a minha questão. Bem modesto. Mas foi assim mesmo? Logo assim, você logo... Foi assim mesmo. A gente se conheceu na peça mesmo. Após a peça, como eu tinha ganhado o sorteio, pediram pra que eu tirasse foto com o elenco. O Léo se apresentou. Valeu a pena o sorteio? Valeu, né? Valeu, né? Mas teve essa conversa bem humorada desde o início? O que te chamou a atenção? Como é que foi a aproximação? Eu acho que o que me chamou a atenção foi o carisma mesmo do Léo, né? A maneira como ele tratava as pessoas com muito carinho. Eu acho que foi isso que levou a gente a se interessar, assim, desde o início. Ele muito bem-humorado, falando comigo. Sempre que eu mandava mensagem pra ele, eu admirava muito o trabalho dele, admirava a pessoa também. E aí, me apaixonei. Foi rolando. Foi rolando, o corpinho gostoso também. E aí, tem que falar a verdade também. Ô, Léo, agora, e na hora de chegar, por exemplo, pra conhecer a família dela? Isso foi de alguma maneira assim, você tinha isso na sua cabeça? Que era algum tipo de preocupação ou não? Você já levava, como sempre levou na sua vida, na brincadeira? Não, eu nunca tive essa preocupação de, como é que eu vou me apresentar e tal. Não por eu ser Adão, e sim, sei lá, como toda pessoa, né, vai conhecer a família da pessoa. O receio, o medo, né? Fica meio assim, meu Deus. Mas eu fui muito bem acolhido. Minha sogra, eu uso meu stand-up pra brincadeira, mas né, que a minha sogra, ao me ver, olhou pra mim, olhou pra Carol, olhou pra mim, e falou: filha, a mamãe te criou com tanto carinho, criou você pra ser uma princesa, mas Branca de Neve é sacanagem. mas é tudo uma grande... E ela tava com o cabelo da Branca de Neve mesmo, hein? Ela tem o quê? Só falta a maçãzinha. Aí, na verdade, não foi assim, foi uma grande brincadeira. Fui sempre muito bem acolhido pela minha família, pelos irmãos dela, pela sogra. Nunca teve essa questão. A questão que teve, olha que incrível que pareça, foi, assim que a gente conheceu, eu chamei pra ir a um show comigo, da Barra. A gente não tinha se conhecido ainda, assim, saído nenhuma das vezes. E aí a minha sogra falou: não vai. Porque ele é artista, ele só quer pegar as meninas, sei o quê, barará. Se ele gostar de você, ele vai chamar de novo. Então você não vai no primeiro encontro. Olha interessante, só. a preocupação não era pelo fato de ter nanismo, né? Por fato de ser anão, mas pelo fato de ser artista. A preocupação era essa. Oi, Anderson, tá vendo? Essa já foi uma preocupação nos seus relacionamentos, por exemplo? Da família já, artista, não sei se é um rapaz sério. A Thaís, quando me conheceu, ela falou assim, as amigas também ator, né? Não sei, né? Não sei se vai dar certo, o cara tá aí sempre rodeado de mulher. Galã de novela. Galã não digo, né? Mas né? No meu caso também, eu era galã, né? Não tão galã quanto o Léo, né? Mas é isso, eu acho que quando tem respeito, né? Quando a gente se entrega com amor, de repente, como o Léo se entregou pra você, eu acho que isso é o que importa, né? Agora, em outros relacionamentos, em algum momento, você já teve essa questão? Você já tinha namorado outras mulheres sem nanismo? Sim, eu já namorei mulheres com e mulheres sem nanismo. E já tive, já foi uma questão, a questão da família, teve uma ex-namorada
E depois que eu descobri que ela não queria que eu subisse, porque a família não gostava muito e tal. Eu falei, pô, bobagem, acabei também. Não tem por que continuar. Valeu, um abraço, fica com Deus aí. Mas já teve essa questão, mas assim, papel é pra eles, né, eu acho. Mas de preconceito, você já ouviu o preconceito diretamente nesses relacionamentos? Não. Da família de alguém? Então, é que eu falei, eu descobri, mas não foi uma coisa direta. Ninguém falou, né? Ela ficava assim, não sobe não sei o quê. Aí até que eu disse, por quê? Aí, você se sentia como assim, Léo, quando você ficava sabendo disso? Você ficava triste? Não, eu tenho a sensação que o preconceito está muito da forma como a pessoa recebe o preconceito. Então, tudo na vida, se tem um mal e você se deixa bater por esse mal, você vai sofrer por isso. Então eu falo assim, minha filha, tá bom, sua família não aceita, beleza, um beijo, um abraço, tchau, vou partir pra outra e conseguir outra pessoa maravilhosa. Gostosinho. É lógico. Anderson, você na novela O Outro Lado do Paraíso, o seu personagem Juvenal, pelo que a gente está vendo, ele faz uma aproximação, não usando o humor que o Léo usou para se aproximar da Carol, né? Mas de uma certa maneira, toda a sensibilidade da personagem, né? E a sua, quer dizer, isso talvez seja o que esteja aproximando os dois naquele momento. É uma relação muito bonita, assim. Eu acho que o Valser está indo por um caminho muito interessante, né? Aos poucos ele está percebendo que está gostando dela, ele gosta da presença dela, né? É absolutamente desprovido de qualquer preconceito, né? O primeiro olhar que ele teve para ela foi um olhar de carinho. Acho que meio que eu falei pra Ju esses dias, né? Quando eu conheci a Ju... Pra Juliana, ela teve aqui na estreia. Ela teve atriz, antes, eu acho que no dia que estreou a novela. No dia que estreou a novela, ela veio falar da Estela. Quando eu conheci a Ju em São Paulo, que a gente fez um laboratório, eu falei pra ela que o santo bateu. Então acho que o santo do Juvenal e da Estela bateu também, né? Então acho que é uma relação muito verdadeira, assim, né? Então tá muito gostoso de fazer, sabe? Eu acho que vocês devem se sentir representados. E muitos outros casais, vocês vão acabar representando muitos outros casais, né? Com certeza. É um trabalho muito admirável que eles estão fazendo na novela. E a gente se sente representado, né? De certa forma. Não só nós, com dois, mas toda a categoria das pessoas com nanismo. Vocês estão com uma filhinha. Sim, a Luísa. 8 meses. 9 meses. 9 meses. Me diga uma coisa, isso foi uma questão? Vocês se preocuparam se vocês dois juntos, geneticamente, poderiam ter uma criança com nanismo ou não? Sim, houve uma preocupação não pelo fato de, eu vou ter um filho com nanismo. E sim, se fosse, seria o meu nanismo. E nos prepararmos para dar o maior suporte possível. Como, por exemplo, procurar um bom ortopedista, já se prevenir de tudo para na hora H ficar correndo igual desesperado. Então, houve essa questão nesse sentido apenas. E aí a Carol fez uma mapeamento genético, o meu nanismo ele é recessivo. Existem vários, mas no meu caso ele é recessivo. E aí a Carol fez mapeamento genético para saber se ela tinha um gene recessivo. Ela não tem, então nossos filhos não terão nanismos. Ou seja, se nascesse anão, tinha alguma coisa errada na história. Né? Já podia investigar isso. Não poderia nascer com nanismo. Ia ser muito engraçado, né? Todo mundo, que lindo, puxou o pai pé da vida, né? Porque ninguém sabe. Tá vendo que não seria possível. Mas isso é verdade. Você falou então que ela agora está com 9 meses. Ele escreveu uma carta quando a Luísa nasceu. Olha, é muito linda. Ela é linda. Escreveu uma carta falando. Eu quando li a carta, eu achei que você estava mais que preparando você e ela para dificuldades que talvez vocês venham a encontrar. A gente separou um trecho que eu queria que você ouvisse, que é uma carta realmente muito bonita, uma carta de amor. E a gente depois conversa sobre ela. Vamos ver. Que tipo de referência de super-herói serei? Como representar no imaginário da minha filha pessoas capazes de fazer tudo, se desde cedo ela saberá que seu super-herói tem muitas limitações? Será ruim? Não. Toda essa limitação é, na verdade, uma grande bênção de Deus. Desde bem novinha, minha filha saberá que todos nós temos nossas limitações, até mesmo os super-heróis. Isso não é motivo de vergonha ou de se sentir inferior a ninguém. A Luísa irá entender coisas que muitos levam anos para aprender ou nunca aprenderão. Nossos super-heróis, ou melhor, nossos pais ou as pessoas que cuidam da gente, também são frágeis e precisam da nossa ajuda. Gente,
Com vocês, a Gabriela que tá com a Luísa. A Luísa vai sentar um pouquinho aqui. A Luísa ainda tá mamando, gente. Então daqui a pouquinho pode ser que ela dê um sinal. Ela já tá perto da Carol pra qualquer coisa. Oi, pequena. A gente fez muito barulho com essa entrada, né? Agora me diga uma coisa. Sabe o que eu achei interessante na sua carta? O Anderson foi pai também agora da Helena. Todos nós que somos pais temos limitações. A gente nunca é o super-herói que o filho talvez um dia pense que a gente pode ser, né? Absolutamente isso, Fátima. Eu fico muito inseguro também em como ser um bom pai, como dar uma boa educação para Helena, sabe? Eu acho que eu quero procurar ser o melhor pai do mundo. E a gente às vezes não é, né? A gente tenta, a gente aprende, a gente erra. E, cara, me emocionei, bicho, ouvindo ali o seu depoimento, porque... eu já conheço o Léo, né? A gente fez um filme em 2011, né? E eu conheci você lá, né, Carol? E ele é um cara que tem um carinho muito grande por ela e leva ela também lá nas gravações, ela te acompanha e tal. Ela marca em cima. Então... ele leva não, ela que vai, você não tá nem entendendo. Então eu acho que ela vai crescer vendo esse carinho que o pai tem pela mãe, a mãe tem pelo pai e acompanhar esse respeito que um tem pelo outro, né? Então acho que é isso que tá, né, Fátima? Acho que mais do que se o Léo ele tem nanismo ou não e tal, acho que isso tá eu acho que tá no coração de cada um deles, sabe? É isso que ela vai sentir. E esse medo, Léo, acho que todo mundo sente. Eu fiquei meio surpreso. O pessoal procurou lá. Então, sim, é o medo, e foi como que eu falei na carta. Que eu estava pensando, assim, eu tenho diversas limitações para cuidar com a Luísa. Como, por exemplo, agora já segurar no colo já é muito difícil para mim. Ela é quase do meu tamanho, sem piada. Que ela realmente nasceu um bebê grande para fazer bullying com o pai, né, filha? E aí tem várias limitações. Eu comecei a pensar assim, poxa, será que isso é ruim, isso é bom? E no fundo, foi como eu falo na carta, eu acho que é uma bênção de Deus. Porque eu, sem precisar de grandes discursos, apenas convivendo com a Luísa, ela vai sentir, experimentar que mesmo os pais que os filhos têm como heróis, sobretudo na infância, eles não são esses super-heróis que podem tudo. Meu pai, ela vai ver, já tem limitação, mas isso não impede ele de ser feliz, nem de alcançar o que ele quer. Então, eu sem precisar falar nada, minha filha vai conseguir aprender muita coisa. Então, foi isso que eu quis colocar na cara. E eu acho que vai ser muito interessante no sentido de que ela vai poder perceber também que ela também vai ter limitações e que vocês também compreenderão os limites dela também, né? Porque... às vezes a gente fica sendo pro filho alguém que fica difícil de alcançar. Depois que eu me tornei pai, aí que eu vi as minhas limitações. Né? Elas aparecem depois da paternidade. É impressionante, eu vi o tanto que eu era limitado diante das minhas filhas. É interessante que você fala que ela vai aprender coisas que outras pessoas vão demorar anos para aprender. Exatamente. Oi, isso Braulio. Foi uma benção, que eu acho. Eu acho bonito no começo da conversa, o Léo falando sobre como ele gosta de ser chamado. Pode ser anão, pode ser pessoa com nanismo, pode ser Léo, enfim. Eu acho que a gente pode lhe chamar de inspiração, cara. Porque você tem inspirado, tem ensinado. Hoje aqui eu aprendi já um monte. E a gente estava falando antes ali que eu recebi um vídeo. Eu outro dia escrevi um poema que falava exatamente sobre isso, sobre pessoas que se amam com grandes diferenças de altura. Me veio a inspiração e eu escrevi. E foi interessante que isso foi usado num casamento. Uma noiva de 1,70 m e pouco casou com um cara que tinha nanismo. E os votos dela, na hora do casamento, ela declamou esse meu poema. Diz e aí tem muito a ver aqui, porque tô curiosa. É um poema, é longo, mas ele conclui dizendo o seguinte: procure sem ter critérios, o amor tem seus mistérios e sempre quebra o tabu, pois quando Deus autografa, é capaz de uma girafa se casar com um tatu. É muito legal como as histórias vão se repetindo, né? A gente tem aqui na plateia, deixa eu ver, a Renata. A Renata, acho que ela tá... A Renata veio assistir ao programa e ela namora uma pessoa que tem uma diferença de altura. Ele é mais baixo que você. Eu tenho 1,75 e ele tem 1,60. E assim, eu acho que na sociedade hoje em dia as pessoas, quando a gente eu uso salto e ele tá perto de mim, as pessoas ficam olhando, né? E eu queria, assim, saber com vocês como que é
essa coisa na sociedade. Isso te incomoda quando as pessoas muito, olham? Muito. Por isso que eu falo, eu queria ser muito baixinha, porque isso me incomoda muito. As pessoas ficam olhando e eu Mas não... e se você fosse muito baixinha, ele talvez não se interessasse por você. Talvez ele não se importa, ele não se importa. E ele fala que me ama do jeito que eu sou. Mas eu me sinto mal. Às vezes eu nem uso salto por causa disso. Eu uso rasteirinha, sandalinha mais baixa. Então, o nosso casal aqui, Léo, Carol, o que vocês diriam pra ela? Eu tô de saltão hoje, hein? Não deixou de usar o salto, não. Deixei. Então, como eu falei anteriormente, eu acho que a gente se deixa abater por aquilo que a gente quer. É lógico que às vezes pode causar um certo incômodo, uma certa coisa chata, de novo, assim. Mas se você não se deixar abater, nada vai, né? Igual aquele filme A Vida é Bela, que fala muito bem sobre isso, né? O cara tá no campo de concentração e tal. Então eu acho que é um pouco isso. Sendo muito sincero, o amor com que a Carol me olhou, o amor com que ela sente, passa através de gestos, carinho, cara, você não presta nem atenção quem tá te olhando na rua, quem não tá, você tá aí... Só tem olhos pra Carol. Renata, relaxa, Renata.